Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que já é o maior canal de experimentos de química de todo o lindo e extraordinariamente maravilhoso, perfeito e gostoso estado do Espírito Santo. E hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência muito incrível, na qual eu vou mostrar um duelo épico entre íons loucamente apaixonados. Como é que é? Então, se querem saber o que exatamente eu estou falando aqui, fiquem para a nossa experiência e não se esqueçam de ouvir a explicação que iremos dar lá na reta final do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos à nossa incrível experiência. Então, para darmos início à nossa incrível experiência, temos aqui os reagentes que serão utilizados. Inicialmente, nós pegamos uma solução de sulfato de titânio 3 e colocamos ela dentro desse tubo de ensaio contendo um pouco de água. Podemos observar que ele possui essa cor violeta. Essa é a cor característica do íon titânio mais 3 em solução aquosa. Em seguida, nós adicionamos à solução de titânio mais 3 um pouco de solução de peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada. E imediatamente nós observamos o aparecimento dessa cor vermelho alaranjada bem intensa na solução. Essa cor se deve a um complexo peróxido de titânio mais 4. Primeiramente, o íon titânio mais 3 é oxidado pelo peróxido de hidrogênio a titânio mais 4 e este forma um complexo colorido bem característico com o restante do peróxido de hidrogênio. O titânio mais 4 possui essa característica de formar complexos com peróxido bastante estáveis. E agora nós vamos fazer uma reação bem interessante que consiste em adicionar uma fonte de íons fluoreto a essa solução vermelha alaranjada, e nós observamos que quando nós adicionamos os íons fluoreto, a cor da solução vai se tornando cada vez mais fraca, de forma que quando adicionamos ainda mais íons fluoreto, essa solução eventualmente perde a cor e se torna completamente incolor. Isso acontece porque o titânio mais 4 possui mais afinidade pelo fluoreto do que pelo peróxido, de forma que ele acaba trocando de ligantes pelo fato do complexo de fluoreto ser mais estável do que o complexo de peróxido. Porém, este complexo com fluoreto, diferentemente do complexo de titânio mais 4 com peróxido, e semelhantemente à maioria das outras substâncias contendo titânio mais 4, é um composto incolor. E agora uma coisa muito incrível acontece quando nós adicionamos uma solução concentrada de um sal de alumínio a essa solução. Nós podemos observar o ressurgimento da cor alaranjada do complexo de titânio com peróxido. Isso acontece porque os íons de alumínio, assim como os íons de titânio, também têm uma forte afinidade pelo fluoreto. E assim ambos os íons, tanto o alumínio mais 3 quanto o titânio mais 4, competem pelos íons fluoretos presentes no meio. E como o alumínio está em excesso, ele acaba roubando todos os íons fluoretos disponíveis para o titânio se ligar. E como o alumínio não forma complexo com peróxido, na falta do fluoreto, os íons titânio acabam religando seu peróxido de hidrogênio presente no meio e assim a cor alaranjada do complexo ressurge. Mas, Nerd, você disse que a gente ia ver uma batalha épica entre íons, mas o que eu vi foi só umas aguinhas mudando de cor. O bagulho enganosa é crime, sabia? Pois bem, para quem olha de fora com olhos leigos, pode imaginar que apenas uma coisinha, nada demais deve ter acontecido. Porém, em nível submicroscópico, nível atômico, o que acontece é realmente algo espetacular. O que está acontecendo nessa reação química é uma competição entre os íons para saber quem se liga a quem, ou seja, uma competição de afinidades para saber quem fica com quem. Então isso é realmente uma batalha épica entre átomos que disputam qual deles irão se ligar a quais complexos serão mais estáveis, quais substâncias serão formadas nessa reação. E aqui nós já podemos ver logo de cara vários princípios de química incrível, como por exemplo, o princípio de Le Chatelier, reações redox, equilíbrio químico e alguns conceitos interessantes como o conceito de acidez e basicidade de Lewis e ainda o conceito de Pearson, que subdivide as substâncias que são ácidos ou bases de Lewis em ácidos ou bases de Lewis duros e moles. E aqui nós vamos explicar exatamente o que está acontecendo. Inicialmente, no começo da reação química, o que acontece é o peróxido de hidrogênio irá oxidar o titânio mais 3, que é uma solução roxinha, para íons titânio mais 4. Então a primeira reação que acontece é uma reação de óxido-redução. Nós temos aqui uma espécie química que cede elétrons, ou seja, que é o agente redutor, que no caso é o íon titânio mais 3, que tem uma cor violeta, e uma espécie química que recebe elétrons, que é o agente oxidante, que no caso aqui é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Neste caso, nós temos o íon titânio mais 3 doando elétrons para o peróxido e o resultado disso forma o íon titânio mais 4 e também algumas espécies oxigenadas, como por exemplo a água ou íons hidróxido, que ficam ligados a esse titânio mais 4 formando um complexo. Só que não só acontece essa reação de óxido-redução entre o íon titânio mais 3 e a água oxigenada, como também o íon titânio mais 4 formado, ele reage também com água oxigenada para formar um complexo. Isso é uma característica bem marcante dos íons de titânio. Eles formam complexos bem coloridos com o peróxido de hidrogênio.
Então, nós temos água oxigenada oxidando o titânio mais 3 para titânio mais 4, e o titânio mais 4 se complexando com o restante da água oxigenada, e isso produz uma substância vermelha alaranjada, que é o complexo peróxido do titânio. Em seguida, nós adicionamos a essa solução contendo o complexo do titânio um pouco de solução contendo fluoreto de sódio. E é aí que começa a nossa competição, a nossa disputa, a nossa batalha. Porque aqui nós temos uma batalha de afinidades, ou seja, nós temos duas espécies químicas que podem se ligar ao titânio. Neste caso, nós temos as espécies oxigenadas, que podem ser o peróxido de hidrogênio, a água e os íons hidróxido, que estão formando parte do complexo colorido, e os íons fluoreto. O titânio, ele é um elemento químico que tem a propriedade de ser um ácido de Lewis duro, ou seja, ele tem uma afinidade muito forte por ligantes ou por ânions que sejam átomos pequenos e muito eletronegativos, como por exemplo o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. E neste caso, a batalha está acontecendo justamente entre o oxigênio, que está formando o peróxido, o hidróxido e a água, que está ligada ao titânio, e o flúor, que está na forma do íon fluoreto. Agora aqui nós temos a competição entre o oxigênio versus flúor. Quem vai ficar com o coração do íon titânio mais 4? E aqui nós temos uma coisa interessante, que é o seguinte: entre o oxigênio e o flúor, apesar do titânio ser realmente louco de paixão pelos dois, ele se sente mais atraído pelo flúor. Então, neste caso, o flúor vence a batalha, e assim nós temos a substituição entre os íons peróxido, hidróxido e a água, que estão presentes ligados no titânio, por flúor, e assim o complexo peróxido de cor alaranjada dá lugar ao complexo fluoreto de titânio, que é uma substância incolor. Aqui nós temos essa reação dessa forma. Em seguida, o que nós fizemos nessa reação foi adicionar um outro íon metálico, que neste caso é o íon de alumínio, o alumínio mais 3. Assim como o titânio, o alumínio também é um ácido de Lewis muito duro, ou seja, ele também é apaixonado pelo oxigênio e pelo flúor. No entanto, o alumínio, por não ser um metal de transição, ele é um metal representativo, ele não tem elétrons energéticos do subnível D para formar ligações disponíveis, então ele não forma complexos com peróxido, mas forma complexos com fluoreto. Então, quando nós temos o titânio e o alumínio presentes em uma solução contendo fluoreto, agora nós temos os dois íons positivos, que são o titânio mais 4 e o alumínio mais 3, disputando para ver quem se liga ao fluoreto. Aqui nós temos uma batalha agora entre o titânio e o alumínio para ver quem fica com o fluoreto. Só que neste caso, a solução de alumínio é muito mais concentrada do que a solução de titânio, de forma que temos muito mais alumínio nessa solução do que titânio. Neste caso, acaba que o alumínio vence a disputa, ele forma complexos muito estáveis com o fluoreto, assim como o titânio. A estabilidade dos complexos é semelhante, porém, como nós temos mais alumínio presente na solução, ele acaba roubando os fluoretos que poderiam se ligar ao titânio, e com isso os fluoretos acabam ficando mais escassos na solução. Como resultado, o titânio fica sem fluoreto para ligar. Então, vendo que não tem mais fluoreto, ele vai voltar a se ligar ao peróxido que ele abandonou antes. Ou seja, já que o fluoreto preferiu o alumínio, os alumínios roubaram o fluoreto dele, volta o cão arrependido. O que ele faz? Se liga novamente ao íon peróxido, e com isso a solução volta a ter a coloração alaranjada característica do complexo de titânio com peróxido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa experiência bem bacana que eu acabei de realizar. Gostado também dos conteúdos e dos conceitos aqui abordados. Peço para vocês inscreverem-se aqui neste canal. Também acessem minhas redes sociais, que eu vou deixar na descrição. Não deixe de deixar também uma ajudinha no Pix, se vocês gostarem deste conteúdo e quiserem me dar uma ajudinha. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu! Até a próxima experiência!